Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Primeira coisa, Paulo está perplexo com as opções abertas a ele: sofrimento na obra de Deus e estar com Cristo no céu, que ele diz que é incomparavelmente melhor. O corpo, embora fraco e mortal, de Paulo, cansado de tanto trabalho, poderia ser uma fonte de grande bem. Usarmos o nosso corpo, todo ele, para a glória de Deus, nesse trabalho incansável. Poderia levar uma vida frutífera, de boas obras e de um testemunho fiel. E a natureza do testemunho é sermos fiéis àquilo que professamos. Se professamos a Cristo, nós somos fiéis a isso que nós professamos. Existe toda uma instrução de uma vida cristã a ser obedecida. Se iniciando com o simples, a leitura das Escrituras, com diligência, com estudo, perscrutando todas as doutrinas do céu, e a vida de oração. Mas, se ele deveria ser chamado para a morte, como diz o texto, este é o ponto que Paulo enfatiza aqui, então a morte certamente é melhor que a vida. Por isso que ele diz que morrer é um ganho, é um lucro. Então, às vezes a gente pensa assim, tem pessoas que são tão mais e vivem tanto. Uma vez me questionaram isso. Por que as pessoas mais vivem tanto e as pessoas boas morrem rapidamente? Por causa dessa máxima que nasce das Escrituras. Talvez viver muito para muitas pessoas não seja algo bom, porque vivem uma vida de desprezo acerca de Deus. E se essas pessoas vivem muito e desprezam a Deus, a tudo que Deus nos concede, logicamente haverá muito mais juízo para essa pessoa. Então talvez viver muito para muitas pessoas não seja uma dádiva de Deus, seja um julgamento, seja um castigo. Mas se Deus nos concede vida, então que essa vida seja o viver para Cristo. Segundo, a obrigação maior é continuar prosseguindo na presente vida, mesmo em meio ao sofrimento. Ele quer enfatizar que em qualquer caso Deus será glorificado, em todas as situações da vida, incluindo o sofrimento. Deus vai ser glorificado, sempre. Paulo deixa a sua indecisão até agora inexplicada, ele está atônito, né? O que é que eu devo escolher? Estar com Cristo ou sofrer mais para que a igreja tenha alegria e fé? Ele volta à sua própria situação e ele diz: mas por vossa causa, por vocês, cristãos da igreja de Filipos, por vocês, eu prefiro estar aqui, nesse mundo aqui, sofrendo, para que exista uma graduação de alegria em vocês, para que vocês cresçam em alegria, mas não somente em alegria. Essa alegria tem que ter como base a fé. Não pode ser qualquer tipo de alegria. Eu prefiro sofrer aqui para que a igreja cresça em verdadeira alegria. E a verdadeira alegria consiste em depositar toda a sua busca em Deus. Enquanto o cristão não entender isso, que a verdadeira alegria se encontra unicamente em Deus, ele vai andar tateando no escuro, buscando alegria em fontes que não são verdadeiras. Terceiro, para Paulo não existe algo como sofrimento em si mesmo. E isso é muito interessante nas cartas de Paulo. Ele quer enfatizar que em qualquer caso, essas coisas, essas aflições, não é simplesmente como se fosse uma vontade de Deus para que a igreja sofresse, algo aleatório, sem nenhum propósito. Não, Paulo sempre coloca o sofrimento unido ao crescimento, nunca a recompensa. Ele não coloca o sofrimento como ausência de Deus. Ele coloca o sofrimento como a prova de que Deus está bem perto. É como se Deus quisesse dizer o tempo inteiro para a igreja: eu sou Deus Todo-Poderoso, que não livra às vezes você do sofrimento, mas eu estou com você em meio a ele. E nada pode te afetar de uma forma tão profunda ao ponto de vocês me abandonarem. Essa é a maior prova de que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. Quem é que em meio ao sofrimento quer continuar no sofrimento crendo em um Deus?
Não faz sentido isso. Mas para nós, isso faz todo sentido porque cremos que Deus é todo-poderoso. E mesmo em meio ao sofrimento, Ele pode nos consolar, nos dar alegria, cuidar de nós. E o último ponto, o que nos sucede não é sempre uma escolha só nossa. Às vezes a gente entende que as nossas escolhas são só nossas. Não é. Todas as nossas escolhas é um resultado da vontade de Deus. Por isso que diz a Escritura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é bom. Então, se formos fiéis a Deus até o final de nossas vidas, mesmo em meio a muitas aflições, nós seremos salvos. Esse é o grande privilégio que Deus nos dá. Sofrermos aqui, esse grande privilégio por causa de Cristo, e no final, vivermos para sempre com Deus, com a ausência de todo tipo de mal. Amém?